O cheiro de sândalo e ar-condicionado industrial era tão forte que mascarava qualquer odor de humanidade dentro do Templo da Aliança Dourada. Do lado de fora, a chuva de granizo castigava o asfalto de São Paulo, mas lá dentro, sob o teto acústico de 10 metros de altura, o mundo era silencioso, controlado e esteticamente perfeito. Arthur limpou as botas gastas no tapete vermelho da entrada. A lama escura manchou o tecido aveludado, criando um contraste grotesco com o ambiente imaculado. Ele não parecia perigoso, apenas cansado. Sua barba grisalha estava por fazer há semanas, e o casaco militar, que um dia fora verde-oliva, agora exibia um tom indefinido de cinza, pesado pela água da chuva. Ele carregava uma mochila de lona surrada em um dos ombros e mancava levemente da perna esquerda. Não demorou 10 segundos. Um diácono, vestindo um terno que custava mais do que um carro popular, interceptou Arthur antes que ele pudesse dar o terceiro passo em direção à nave principal. O homem tinha um sorriso treinado, aquele tipo de sorriso que não alcança os olhos, feito de porcelana e desprezo. "Senhor, creio que o senhor esteja equivocado", disse o diácono, colocando uma mão firme, quase agressiva, no peito de Arthur. "O sopão comunitário fica a 2 quarteirões daqui, na rua de trás. Aqui estamos iniciando o culto dos empreendedores. É um evento privado." Arthur olhou para a mão do homem, em seu peito. Seus olhos, por baixo das sobrancelhas grossas e molhadas, não demonstravam medo. Demonstravam tédio. Uma calma glacial que fez o diácono recuar 1 milímetro, instintivamente. A porta estava aberta. A voz de Arthur era rouca, mas a dicção era perfeita, sem gírias, sem hesitação. "E eu busco apenas um lugar para sentar e ouvir. A casa de Deus tem código de vestimenta agora?" O tumulto na entrada chamou a atenção do altar. Lá em cima, sob luzes de estúdio perfeitamente calibradas, estava o pastor Silas. Silas não era apenas um religioso, era uma marca. Terno azul marinho feito sob medida, relógio de ouro reluzindo no pulso e uma postura de quem nunca pegou uma fila na vida. Ele interrompeu sua conversa com um empresário local e desceu os degraus de mármore com a graça de um felino que avista uma presa ferida. "O que está acontecendo aqui, irmão Cláudio?" A voz de Silas projetou-se sem esforço, treinada para comandar multidões. Ele se aproximou, trazendo consigo uma aura de autoridade inquestionável. Ao ver Arthur, o nariz de Silas franziu imperceptivelmente. Um micro-movimento de nojo que durou menos de 1 segundo, mas que Arthur captou com clareza absoluta. "Este senhor insiste em entrar, pastor", explicou o diácono, limpando a mão na calça como se tivesse tocado em lixo tóxico. "Tentei orientá-lo para o abrigo, mas ele está confuso." Silas abriu um sorriso compassivo, aquele sorriso que usava nas capas de seus livros best-sellers. Ele tocou o ombro molhado de Arthur, mantendo o braço esticado para não encostar seu próprio corpo no mendigo. "Meu amigo", começou Silas, usando um tom de voz paternalista que ecoou pelo saguão silencioso. "Nossa igreja está sempre aberta aos necessitados, mas veja bem, olhe ao seu redor." Silas gesticulou para a congregação que começava a chegar. Homens de negócios, mulheres com joias discretas, mas caríssimas, famílias que exalavam sucesso financeiro. Hoje é uma noite especial. Estamos tratando de alta finança, de prosperidade, de conexões divinas para grandes projetos. O ambiente aqui, a energia que estamos construindo, requer uma certa sintonia. Sua presença, com todo respeito, cria uma dissonância, entende? Você ficaria desconfortável e, francamente, deixaria nossos membros desconfortáveis. O cheiro, a sujeira. Arthur permaneceu imóvel. A água pingava da aba do seu boné direto para o sapato de couro italiano do pastor Silas. "Então a fé agora é exclusiva para quem tem crédito aprovado?" perguntou Arthur, baixo, olhando fixamente nos olhos do pastor. Silas riu, uma risada curta e seca. "Não distorça as coisas. Ordem e decência são princípios bíblicos. Você está desrespeitando este lugar sagrado ao trazer a imundície da rua para dentro dele. Se precisa de dinheiro, vá até a secretaria pelos fundos. Dou ordem para lhe darem R$ 50 e uma marmita. Mas saia. Agora."
Arthur respirou fundo. O ar-condicionado estava gelado em sua pele úmida. Ele assentiu devagar. Eu vou sentar na última fileira. Não vou pedir nada. Não vou falar com ninguém. Só vou assistir. Se eu incomodar alguém, eu saio. Silas olhou para o relógio. O culto começaria em 3 minutos. Ele não queria uma cena, não com os investidores da nova catedral presentes. Fique na última cadeira, no canto escuro, sibilou Silas, abandonando o tom pastoral e assumindo uma frieza de gerente de banco. Se você fizer um som, se você estender a mão para pedir uma moeda a alguém, meus seguranças vão jogá-lo na calçada com força o suficiente para garantir que você não levante por uma semana. Fui claro? Arthur não respondeu. Apenas passou por ele e caminhou até o fundo do templo. Ele se sentou isolado, uma mancha escura na vastidão bege e dourada do ambiente. O culto começou. Foi um espetáculo de luzes, som e oratória. Silas falava sobre colheita, sobre semear grandes quantias para receber grandes milagres. Ele falava de números com a mesma paixão que outros falavam de amor. Projetava gráficos de crescimento, falava sobre a construção da nova sede, um arranha-céu de vidro que seria o maior da América Latina. Precisamos de visão, gritava Silas ao microfone, suando elegantemente. E visão custa caro. Deus não opera na miséria. Deus opera na abundância. Chegou o momento da oferta. Mas não era uma oferta comum. Silas anunciou o momento da aliança de diamante. Hoje não passaremos as salvas comuns, disse ele, descendo novamente ao nível da plateia. Hoje, eu quero que venham até aqui à frente apenas aqueles que estão prontos para mudar de nível. Aqueles que podem ofertar acima de R$1.000. Se você tem fé para 5.000, 10.000, venha e deposite no cesto de ouro aqui no altar. Uma música suave de piano começou a tocar. Fila se formou. Pessoas bem vestidas caminhavam com envelopes grossos, cartões de crédito e cheques. Silas cumprimentava cada um, sussurrando bênçãos personalizadas, avaliando o valor das roupas e dos relógios para calibrar o entusiasmo do aperto de mão. Foi então que o som de passos pesados quebrou o ritmo da procissão. Lá do fundo, Arthur se levantou. O barulho de suas botas molhadas no piso de madeira polida era como um trovão distante. Ploc, ploc, ploc. A igreja inteira virou-se. O silêncio caiu como uma guilhotina. O piano parou. Arthur caminhava pelo corredor central. Ele mancava. Mas sua cabeça estava erguida. Ele segurava algo na mão direita, fechada em punho. Silas, que estava sorrindo para um empresário do ramo imobiliário, travou o maxilar. Ele fez um sinal discreto para os seguranças nas laterais, mas algo na postura de Arthur fez com que todos hesitassem. Havia uma determinação suicida naquele caminhar. Arthur chegou à frente. O cheiro de chuva e asfalto invadiu a bolha de perfume importado do altar. Ele parou diante do cesto de ouro, uma peça extravagante forrada de veludo vermelho. Silas deu um passo à frente, bloqueando o caminho de Arthur com o corpo. O microfone estava desligado, mas sua voz era um chiado de raiva. Eu avisei você, disse Silas, os dentes trincados. Você ousa vir até o altar? Você acha que isso é uma brincadeira? Saia antes que eu o humilhe na frente de 1.000 pessoas. Eu vim ofertar, disse Arthur, alto o suficiente para as primeiras fileiras ouvirem. Silas soltou uma gargalhada incrédula, dessa vez no microfone, para que todos ouvissem. Ele decidiu usar aquilo como exemplo. Ofertar? Silas virou-se para a plateia, abrindo os braços teatralmente. Vejam, irmãos, a intenção é válida, mas sejamos realistas. Ele voltou-se para Arthur com um sorriso de escárnio. Meu amigo, nós não aceitamos esmolas aqui. Não aceitamos as moedas que você juntou no sinal. Isso aqui é para sustentar uma obra de milhões. O que você tem aí? R$1? Um botão? Guarde para o seu jantar. Nós não queremos o seu lixo. A igreja riu. Uma risada nervosa de manada, seguindo o líder. Arthur não se moveu. Ele olhou profundamente nos olhos de Silas. Não é esmola, disse Arthur. É tudo o que eu tenho comigo agora. Silas revirou os olhos e fez sinal para os seguranças avançarem. Tire-o daqui! Agora,
Ele está atrapalhando a unção. Antes que as mãos pesadas dos seguranças tocassem seus ombros, Arthur foi mais rápido. Com um movimento fluido, ele estendeu a mão sobre o cesto e soltou o objeto que segurava. Não era uma moeda. Não era uma nota amassada. Caiu no veludo vermelho com um som leve, metálico e pesado ao mesmo tempo. Era um relógio. Mas não qualquer relógio. Silas, conhecedor de bens de luxo, olhou para baixo instintivamente. Seus olhos se arregalaram. O riso morreu em sua garganta como se ele tivesse engolido vidro moído. No veludo vermelho repousava um Patek Philippe Grandmaster Time. Uma peça de engenharia suíça rara, complexa, inconfundível para quem conhecia aquele mundo. A caixa era de ouro branco, o mostrador trabalhado à mão. O silêncio na igreja tornou-se absoluto. Era um vácuo. Silas congelou. Ele sabia o preço daquilo. Valia mais do que o prédio onde estavam. Valia mais do que todas as ofertas daquela noite somadas e multiplicadas por 10. Ao lado do relógio, Arthur deixou cair um cartão de visita preto, fosco, com letras em relevo dourado. Apenas um nome e um cargo. Silas pegou o cartão com mãos trêmulas. Ele leu. O sangue drenou de seu rosto tão rápido que ele precisou se apoiar no púlpito para não cair. Arthur Valmonte, presidente do Conselho. Grupo Valmonte em Associados, proprietário majoritário do edifício Aliança Dourada, o Grupo Valmonte. O conglomerado dono de metade dos imóveis comerciais da cidade. O dono do terreno, o dono do prédio que a igreja alugava. O homem que, rezavam as lendas, havia se afastado dos holofotes após a morte da esposa, para viver um luto recluso, viajando anonimamente. Silas olhou para o mendigo. Ele olhou para Arthur. E agora de perto, ele viu. Viu a postura militar. Viu a inteligência nos olhos. Viu que a sujeira era lama de quem caminhou de uma obra próxima, talvez vistoriando seus próprios bens, e foi pego pela tempestade. Arthur se inclinou para a frente, aproximando o rosto do microfone de lapela de Silas, que ainda estava ligado. Nós não aceitamos esmolas, repetiu Arthur, sua voz amplificada explodindo nas caixas de som, grave e terrível. Foi o que você disse, Silas. Arthur endireitou o corpo e virou-se para a congregação estupefata. Este relógio vale 35 milhões de reais, disse Arthur, e a plateia engasgou coletivamente. Eu ia doá-lo anonimamente para a construção do orfanato que vocês prometeram há 3 anos e nunca começaram. Eu vim aqui hoje para ver se o meu inquilino, o pastor Silas, merecia a renovação do contrato de aluguel deste prédio, que vence na próxima semana. Arthur fez uma pausa. O único som era o zumbido do ar-condicionado e a respiração ofegante de Silas. Eu fui julgado pela minha capa. Fui tratado como lixo na casa que deveria acolher o lixo para transformá-lo em ouro. Vocês aplaudiram a humilhação de um homem que parecia pobre. Ele se virou para Silas, que agora suava frio, o rímel dos olhos de sua esposa na primeira fila escorrendo pelo rosto de choque. O contrato não será renovado, Silas. Você tem 30 dias para desocupar o meu imóvel. E o relógio? Arthur pegou o relógio de volta do cesto com calma. O relógio vai para o sopão na rua de trás. Eles me ofereceram café e um cobertor antes de eu vir para cá. Eles não pediram meu saldo bancário. Arthur colocou o relógio no bolso sujo do casaco militar. Silas tentou falar, gaguejou. Tentou segurar o braço de Arthur. Senhor Valmonte, por favor. Foi um mal-entendido terrível. Nós podemos... A unção. O projeto. Arthur sacudiu o braço, livrando-se do toque como se fosse um inseto. Não foi um mal-entendido. Foi uma revelação. Você ama o ouro do templo, mas odeia o Deus do templo. Arthur virou as costas. O caminho pelo corredor central se abriu como o mar vermelho. Ninguém ousou respirar. Os seguranças baixaram as cabeças. Os empresários ricos olhavam para o chão, envergonhados. Enquanto Arthur caminhava em direção à saída, mancando, com suas botas sujas manchando novamente o tapete vermelho, a igreja permaneceu em um silêncio sepulcral. A figura solitária empurrou as grandes portas de madeira e desapareceu na chuva e na noite, deixando para trás um império em ruínas e um pastor segurando um microfone mudo, destruído pela própria arrogância.
Do lado de fora, Arthur respirou o ar frio. Ele pegou o celular antigo do bolso e discou um número. Alô? É da direção do Abrigo Esperança? Aqui é Arthur Valmonte. Sim. Eu gostaria de discutir uma doação integral para uma nova sede. Tenho um prédio que vai vagar em 30 dias. É grande. Tem ar-condicionado central e carpete vermelho. Acho que vai servir perfeitamente para nós.